Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento, nos assistem. Este evento, essa mesa redonda, esse webinar, ele está acontecendo dentro da programação do 20º Festival de Ópera do Teatro da Paz de Belém do Pará, no Brasil. É uma ação do Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Cultura, do Teatro da Paz e da Academia Paraense de Música. Quero inicialmente fazer meus agradecimentos à direção do festival, na pessoa do professor Daniel Araújo, também agradecer à Secretaria de Cultura e ao Governo do Estado, a todos os órgãos envolvidos neste trabalho importante que é o Festival de Ópera na sua 20ª edição. Hoje nós estamos com dois convidados que vão debater, falar e dialogar conosco sobre Antônio Carlos Gomes, compositor brasileiro, que teve uma boa parte da sua vida ligada à cultura europeia no século XIX e que teve uma relação muito forte com Belém do Pará, uma relação muito forte com esse Teatro da Paz, da qual o festival acontece, né? Nós falaremos um pouco mais adiante sobre isso. Eu tenho aqui a professora doutora Thaís Daniela Leite Vieira. A professora Thaís, seja bem-vinda nesta mesa. E o crítico e jornalista João Luiz Sampaio, também seja muito bem-vindo neste momento, dentro do Festival de Ópera. A professora doutora Thaís Vieira possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Amazonas. Seu mestrado em Música foi pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e o seu doutorado em Música pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora de canto da Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando no ensino e pesquisa de canto e performance, tanto no gênero erudito quanto popular. Sua pesquisa de doutorado foi direcionada à performance e ao desenvolvimento vocal baseado no self-tone, descoberta a partir da prática de Qi, Gong, meditação ativa, e do Aikido, arte marcial. O jornalista e crítico musical João Luiz Sampaio é editor executivo da revista Concerto e colaborador do jornal Estado de São Paulo, onde foi editor assistente dos suplementos literários Cultura e Sabático e do Caderno 2. Já realizou coberturas em todo o Brasil, na América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio. É autor de Antônio Menezes, Arquitetura de Emoção, Guiomar Novaes do Brasil e Ópera à Brasileira, entre outros livros. No segundo semestre de 2001, lançará uma nova biografia do compositor Antônio Carlos Gomes. Aos nossos convidados, as boas-vindas do 20º Festival de Ópera do Teatro da Paz. Bom Antônio dia. Carlos Gomes. Obrigada pelo convite, obrigada pela participação, e uma honra estar aqui conversando com o professor Jonas e com o professor João Luiz também, nosso querido escritor, crítico de ópera, tão jovem, mas tão ativo nesses últimos anos aqui, não sei, 20 anos já de carreira no jornalismo? Né? 22 já, 22. O tempo passa, né? Mas bom dia a todos, bom dia a todas, professor Jonas, professora Thaís, um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês sobre Carlos Gomes. Muito bem. O maestro Lutero Rodrigues, professor da Unesp, escreveu um livro que tem como título algo que diz muito bem o que é Carlos Gomes. Carlos Gomes, um tema em questão. Sempre Carlos Gomes será um tema em questão, né? A minha tese de doutorado na Unicamp
fala de Carlos Gomes em Belém do Pará, né? O título é Tão Longe, Tão Distante, a presença de Antônio Carlos Gomes na Belle Époque de Belém do Pará. E eu venho me dedicando aos estudos sobre Carlos Gomes, iniciando no ano de 1996, quando Vicente Salles publicou uma bibliografia dele aqui em Belém, e um outro trabalho sobre algumas partituras dele, e eu toquei naquele momento, né? Estávamos aí no centenário de morte de Carlos Gomes, regi coro, regi orquestra, toquei quinteto, toquei na Sinfônica, que estreava naquele tempo, do Teatro da Paz, boa parte do Sessaminga e etc. Né? Então, de lá para cá, as coisas foram acontecendo, de forma que eu resolvi, em 2016, ao ser convidado para dar uma palestra lá em Campinas, na Academia Campinense de Letras, conheci o Museu Carlos Gomes e a minha futura orientadora, Lenita, e aí resolvi escrever sobre Carlos Gomes. Né? Então, a grande pergunta que se faz quando alguém quer escrever sobre Carlos Gomes, sim, isso dá uma tese? Isso dá uma dissertação? Ou pelo menos dá uma monografia? Dá e muito. Né? Então, eu queria iniciar o nosso trabalho com o professor João Luiz Sampaio, perguntando, Antônio Carlos Gomes, ainda é um tema em questão? Bom, eu acho que sim, eu acho que continua sendo, né, o próprio livro do professor Lutero, eu acho que é símbolo disso, né, é um livro que discute muito a recepção da obra do Carlos Gomes, né, dentro do contexto do modernismo, né, e essa, eu acho que é apenas uma das facetas, né, que ainda precisam ser discutidas, né, com relação à obra do Carlos Gomes, né, a gente está aí às vésperas do centenário da Semana de Arte Moderna, né, e acho que essa leitura que foi feita do Carlos Gomes no começo do século XX é prova de que a gente ainda precisa repensar essa figura, repensar o julgamento que foi feito dessa figura ao longo do tempo e recolocar algumas coisas em perspectiva, né? Pessoalmente, para mim, quando eu comecei, bom, claro, trabalhando com música aqui no Brasil, né, Carlos Gomes é sempre uma referência, né? Você esbarra nele o tempo todo. Né? Não dá para pensar em ópera brasileira ou na história da música brasileira sem passar por Carlos Gomes. Né? E quando, em 2015, às vésperas também de uma efeméride importante, né, do Carlos Gomes, surgiu, né, a ideia de escrever alguma coisa, né, sobre ele, eu também me coloquei essa pergunta, né? O que escrever sobre Carlos Gomes, quer dizer, como abordar essa figura, né? E depois de muita leitura, muitas pesquisas iniciais, me pareceu que um aspecto interessante a ser abordado tinha a ver com a biografia dele, com a figura humana dele, né? Com esse Carlos Gomes que, ao longo de boa parte da nossa história, foi retratado como um herói, né, como uma figura quase em torno da qual há tantos mitos, tantas lendas, né, e é claro que essa imagem do herói acaba muitas vezes nos afastando da figura, né, da figura humana, né. Então, quando eu me coloquei a pergunta o que escrever sobre Carlos Gomes, ou o que abordar sobre Carlos Gomes, me pareceu que esse era o caminho, que esse podia ser um caminho interessante. Então, foi nesse sentido que eu enveredei na minha pesquisa. Muito bem. Professora Thaís, seguindo ainda nessa linha de raciocínio, eu fico pensando, olhando a cultura brasileira hoje, olhando a cultura mundial, né? Tudo que está acontecendo na atualidade, e nós temos em Belém um festival de ópera em andamento, o 20º Festival de Ópera pulsante, trazendo novidades. Teremos, inclusive, a Iutabaro e outros eventos importantes, incluso esse, né? E eu lhe pergunto, que você, professora Thaís, fez um excelente trabalho com as heroínas de Carlos Gomes, né? Com aquelas protagonistas de algumas óperas dele, e a pergunta segue: vale a pena ainda hoje, é uma pergunta bem contundente, montar e cantar Carlos Gomes?
Vale a pena? Só vale a pena. Na verdade, é um material, assim, você perguntou no começo, assim, será que dá tese? Será que dá monografia? Será que Carlos Gomes pode ser tema? O Carlos Gomes ainda tem muito a ser explorado, tem muito material ainda para ser estudado, tem muita ópera para ser cantada. Né? Acho que não foi suficiente. Eu sempre fico imaginando assim que a gente precisa de uma lei, lá vai eu, para obrigar todos os teatros de ópera brasileiro a fazer uma ópera de Carlos Gomes por ano. Tem que ser obrigatório, porque isso aí já vai, daqui a 10 anos, a gente vai ter já um parâmetro, né, do que é a ópera, porque a gente não pode dizer, a gente fez o que tudo bem, 100 vezes um Guarani no Brasil, ou mais, mas a gente não tem esse número de execuções das outras óperas, e são obras-primas, a gente tem coisas muito belas, que o mundo não sabe, que principalmente o brasileiro não sabe. Né? Avalie o resto do mundo. Mas o brasileiro, o músico brasileiro, ele fica muito limitado ao Guarani, agora um pouco mais à Fosca, mas ele não tem esse repertório. A gente conversou ontem sobre o Salvator Rosa, que é uma das obras-primas, acho que uma pérola muito bem escrita, e não tem execução suficiente, não tem execução dela no Brasil. Então, assim, a gente precisa também executar mais, ouvir mais. Então, assim, não tem sem sombra de dúvidas, a resposta é sim, a gente tem que executar, tem que ouvir. Basta, assim, a gente colocar um pouquinho dessa música para ser ouvida, que os meus alunos se inspiram. Então, eu tenho até uma aluna que ela começou a fazer um trabalho de pesquisa muito inspirada por essa questão, pelas mulheres das heroínas, as mulheres das óperas ligadas, por exemplo, ao feminicídio da mãe de Carlos Gomes. Aliás, eu estou curiosíssima para ler teu livro, João Luiz, porque eu acho que tem muita opinião pessoal, muito passional sobre a vida, sobre os livros que a gente tem que contam as histórias da vida dele, né? Mas a gente não sabe verdadeiramente, assim, a gente precisa ainda ter material que fala sobre o sentimento dele. E a gente tem que lembrar, ele tinha acho que 9 anos quando a mãe dele foi assassinada, a facadas dentro de casa, né? Então ele é um menino que foi criado pelo pai, né? E sem essa mãe, e a gente não sabe quem matou. Existem suspeitas, né? Mas eu levanto a lebre. Será que poderia ter sido o pai do Carlos Gomes? Essa que foi a questão que numa das aulas que eu dei para minha turma, e a minha aluna ficou muito assim, entusiasmada em poder fazer esse link, essa pesquisa, né? Sobre como que ele escreve para essas mulheres, como essa escrita emocional, vocal, a figura da mulher na vida dele. Ele foi um homem que foi traído, na verdade, pela esposa, né? O que vai contra o que vem na humanidade, que são os homens que traem as mulheres, né? E de repente ele foi um homem que foi traído, isso mexe muito também com a autoestima dele. Um homem perdeu vários filhos, então, um homem de muito sofrimento. Tem muita coisa para se descortinar e a gente também imaginar a música que um homem desse produziu. Né? Músicas lindíssimas, músicas belíssimas, músicas profundas, tem de tudo, né? Então, assim, eu acho que tem muito que se conversar sobre Gomes, tem muito que se fazer, muito que se falar. Então, se a gente pegar 10 cantores da minha geração e só cantar o Guarani, são 10 Guaranis diferentes, são lindas pinturas, né, com o sentimento e a cor daquela voz, assim, se a gente pudesse ouvir, né, fazer assim um apanhado, Gabriela, Paty, pegar todo o pessoal da minha geração assim e fazer uma mostra, nossa, vocês iam ver, assim, acho que o mundo ia ver um desabrochar assim musical de tantas obras tão lindas. Eu estou falando do Guarani, que é o mais conhecido, mas se a gente pegar obra por obra dele, ópera por ópera, e até o oratório, a gente vai conseguir ter uma paleta de cores. Eu acredito que ainda não tivemos um compositor com esse retumbante começo, com esse retumbante... Né? Poxa, quais compositores que têm, assim... Deixa eu ver quantas óperas estrearam no Scala, né? 1, 2, 3, 4 óperas dele estreadas no Scala. Qual outro compositor brasileiro que fez isso? A gente precisa valorizar isso também. Depois, o Salvator foi em Gênova, Lo Schiavo no Rio, mas rodou também a Itália. Então, assim, a gente precisa valorizar isso até para abrir portas para os nossos próximos
nossos compositores vivos, a do João Guilherme Ripper, que é genial, e também não estreou ainda no Scala de Milão. A gente precisa abrir essa porta, e acho que o nosso papel, assim, como professor, o João como jornalista, escritor, né, e como intérprete, principalmente, né, eu e meus colegas como intérpretes, acho que a gente precisa fazer mais, Carlos Gomes, falar mais para poder abrir essa porta para os outros compositores. Falei muito. Perfeito. Você tocou ainda agora há pouco sobre a pergunta Quem Matou a Mãe de Carlos Gomes. Tem um autor, né, acho que é de Campinas, ele escreveu o que ele classificou como romance policial, né, Carlos Alberto Marquis de Queiroz, exatamente essa pergunta, e ele colocou embaixo Cessaminga, logo como uma espécie de um subtítulo, né, a ser lido, mas ainda se discute muito se o que está aí no livro do Marquis de Queiroz e outras especulações, haja visto a dificuldade que se tem de fontes primárias e de documentação naquela região daquele tempo. Mas eu quero voltar à questão agora para o nosso jornalista João Luiz Sampaio. Ano que vem, completa-se 140 anos da estreia de Salvator Rosa em Belém do Pará, no Teatro da Paz. 1882 foi o ano que, pela primeira vez, Carlos Gomes veio a Belém. Se esperava Carlos Gomes em 1880, na estreia do Guarani aqui em Belém, né, no Teatro da Paz. A relação que ele já tinha com os parentes eram anteriores, Henrique Gurjão já tinha conhecido ele, o próprio Gama Malché e outros paraenses que circulavam na Europa naquele tempo, ou estudando, ou mesmo algumas personalidades do mundo econômico, do mundo político. Carlos Gomes, mas o ano de 1880 é marcado por um discurso do Lauro Nina Sodré, no Teatro Lírico, como cadete em formação, militar em formação, um discurso em nome da turma saudando Carlos Gomes em 1880. Esse personagem, Lauro Sodré, será, no ano de 1895, governador do estado do Pará, que vai, então, junto com o intendente Antônio Lemos, propor que o Carlos Gomes venha morar em Belém, isso em 95, na terceira viagem dele a Belém, em 96, assumindo a direção do Conservatório de Música da Academia de Belas Artes. Então, Carlos Gomes, de fato, volta para a Itália em 95 e volta em 96, assume o Conservatório. Então, em 82, ele viaja para Belém, a companhia italiana, a lírica italiana vem com a direção do famoso Tomás Passini, sujeito polêmico, né? Lá pela Bahia fez algumas coisas que a crônica um pouco diz que são coisas não lá muito corretas. Era um empresário típico daquele tempo, arregimentava músicos e cantores e veio para cá com a Companhia Lírica Italiana para a estreia de Salvator Rosa. E Carlos Gomes aqui esteve, foi saudado, inclusive com Marché au Flambeau de noite, aquelas marcha de archotes, estudantes, muita poesia, muita homenagem, inclusive resta de beneficente a ele, uma série de outras coisas. E estreou o Guarani, Salvator Rosa, com um detalhe importante. A Clenir Goré, que era uma das cantoras, não a que fez Isabel, mas a que fez o Genariello, ela canta esse personagem em travesti, né? E aí a gente tem uma autora, uma pessoa que fez uma dissertação de mestrado, a Luísa Francesconi, que escreveu sobre essa questão na ópera, esses trabalhos em travesti, que é a expressão técnica que ela usa, por isso eu estou usando. Então, Salvator Rosa estreia em 1882 em Belém, e ano que vem 140 anos. Eu propus ao diretor do teatro que ele conversasse, que ele, quem sabe, pudesse, ano que vem, nós termos no Festival de Ópera Salvator Rosa. Então, mais uma vez, a gente remonta ao nosso leitmotiv, que é vale a pena ainda, ou então o Carlos Gomes é um tema em questão. Então, a montagem, a provável montagem, vamos ver, tudo acontece. Salvator Rosa, como ela acabou de citar, né, é aquela ópera que, após a Fosca, ela
Carlos Gomes traz de novo, vamos chamar assim, entre aspas, ao seio do povo, do ouvinte, né? Sem medo de pateadas, sem medo de vaias, traz de novo uma ópera de audição, digamos, prazerosa para o músico, que já toquei, extremamente agradável, uma escrita idiomática, e eu gostaria de saber de você, Salvator Rosa, nesse percurso de teus estudos, João Luiz, como você vê ela 140 anos após aqui em Belém, ano que vem? Como você vê a partir da própria fala da Thaís, como você vê Salvator Rosa nesse momento no Brasil? Bom, eu acho, recuperando um pouco do que a Thaís falou, né, da necessidade de se apresentar as óperas do Carlos Gomes, né, eu tenho muita sensação de que Carlos Gomes aqui no Brasil ele é uma estátua. Né? Ele é uma figura a ser celebrada, homenageada, quer dizer, não acho que exista algum tipo de ressalva à figura dele, mas ele é uma estátua, né? Ele é algo que está ali parado, né? Que pode ser observado, homenageado, mas essa ideia desse herói, né? Essa ideia dessa figura que venceu na Itália e que fez tudo sozinho, né? Enfim, contra todas as adversidades, eu acho que acaba nos afastando da obra dele, né? É como se a estátua fosse suficiente, né? E eu acho que, de fato, se a gente for pensar dentro do nosso contexto aqui no Brasil, que nos últimos 20 ou 30 anos, se a gente fizer essa conta, podemos até ir mais para trás, mas se a gente pegar o recorde dos últimos 25 anos, a obra completa dele não foi encenada no Brasil, né? A gente está devendo algo a esse compositor, e mais do que isso, como que a gente pode ter dele uma percepção mais completa, uma percepção mais nuançada, se a gente não conhece essa obra, né? Se algumas dessas partituras ainda estão precisando de edições novas, né? E assim por diante, né? Eu acho que não dá para pensar a figura do Carlos Gomes sem a música dele, sem ouvir essa música, né? Então, isso realmente, enfim, é uma lacuna muito importante, e eu acho que ela é simbólica dessa relação que se construiu com o Carlos Gomes, né? O Salvator Rosa, especificamente, acho a ideia ótima de se fazer ele em Belém no próximo ano, porque realmente, pelo aniversário, por toda a ligação que o Carlos Gomes tem com Belém, né? Mas ele é interessante dentro do contexto da biografia do Carlos Gomes, né? Essa ideia um pouco consolidada, né, de depois da Fosca, o Salvator Rosa é um retrocesso, né? Ele estilisticamente, ele é um retrocesso, ele é um retorno, né, ao universo já abandonado dentro da própria ópera italiana, né? Eu acho que a gente pode olhar de uma outra forma, né? Acho que a gente pode olhar, na verdade, de duas formas que eu acho particularmente interessantes. Uma, na verdade, é a capacidade de manejo, né, do Carlos Gomes com as formas da ópera naquele momento, né? Quer dizer, dentro dessa proposta estética do Salvator Rosa, ele é extremamente competente, extremamente hábil, né? Quer dizer, o artesanato dele como compositor é indiscutível, e o conhecimento que ele tem daquele cenário em que ele está navegando, né? Da mesma forma, se a gente pensa na Fosca que vem antes, quer dizer, em que ele está buscando um outro tipo já de estética, um outro tipo de linguagem, quer dizer, é um compositor de artesanato muito interessante, né? E que tem um conhecimento, além claro, a gente sempre fala do gênio, né? Da inspiração do gênio, mas se isso existe ou não, ela não existe sozinha, né? E o Carlos Gomes, com certeza, ele demonstra ao longo da carreira o conhecimento que ele tem do gênero operístico e do momento em que ele está vivendo e das várias opções. A gente tem que lembrar sempre que o Carlos Gomes está produzindo num momento de transição dentro da ópera italiana, né? Ele está produzindo num momento em que a ópera italiana está buscando alguma coisa, né? E não sabe exatamente ainda o que é, né? A gente está falando de anos em que as óperas francesas e alemãs começam a chegar à Itália, a gente tem os Scapigliati que não substituem, né, efetivamente ou prontamente, né, o repertório que vem antes, né, o verismo vai vir um pouco mais para frente, então é um momento de transição, e eu acho que o Carlos Gomes simboliza muito isso, né? Agora, do ponto de vista da biografia do Carlos Gomes, da vida dele, né, eu acho que é muito interessante esse período entre a Fosca e o Salvator Rosa, né, porque é um período em que a gente vê ele tendo que lidar com uma das grandes questões dele, né, ao longo da vida, né, que é justamente a recepção à obra dele, né? Isso é uma questão
muito presente, né, dentro, na correspondência dele, nas cartas dele, e mesmo nas documentações de amigos, de pessoas que estiveram próximas dele, né, que é realmente esse sentimento, essa necessidade dele de ser reconhecido e aprovado dentro do cenário da ópera italiana. Né? Isso é uma questão recorrente, né, dentro da correspondência do Carlos Gomes. Então, esse período entre a Fosca e o Salvador Rosa, e mesmo depois da estreia do Salvador Rosa, ele traz para a gente muitos elementos a respeito dessa personalidade, a respeito dessa figura que está buscando um reconhecimento, que está procurando se estabelecer. Né? E essa sensação que o Carlos Gomes vai ter ao longo de toda a sua vida, pelo menos assim me parece, de ser um estrangeiro, né? Não do ponto de vista apenas de ser um brasileiro que vive na Itália, mas de ser um estrangeiro no sentido de nunca, de fato, se sentir parte daquele ambiente em que ele está vivendo. Né? Muito bem. Eu queria só fazer um pequeno comentário, João Luiz e Thaís, que a década de 70, de 1870, é uma década muito produtiva na vida de Carlos Gomes. 70, ele tem a estreia do Guarani, né? 73, ele estreia a Fosca. Depois, praticamente no ano seguinte, ele já estreia em 74 Salvator Rosa. Ele demora um tempo para estrear Maria Tudor em 79. Quer dizer, nós temos aí Guarani, Fosca, Salvator Rosa e Maria Tudor como 4 óperas das mais vigorosas de Carlos Gomes, tudo na década de 70. Né? Quer dizer, então aí a gente vê que a década de 60, na 66, Sessaminga, né? 67, 68, La Luna. Antes disso, ainda lá, pelo ano de 61, ele tem A Noite do Castelo, 2 anos depois, 63, ele estreia Joana de Flandres. Antes ainda, lá pela década de 1860, ele já compôs 2 cantatas. Então, essa fase do Brasil, da década de 60, e olha só, olhando as partituras dele para piano, por exemplo, que a gente encontra muita coisa da música negra, né, as quadrilhas, uma série de outras obras. Eu sempre, quando ouço o acompanhamento de quem sabe, eu fico olhando que ele ouvia Donizetti, absolutamente, com certeza, né, naquele tempo, ainda em Campinas, indo para o Rio de Janeiro, mas a gente chega na década de 70, a década italiana de grande produtividade. Eu queria só contar um episódio aqui para ilustrar e para chamar mais tema ainda, é que a Maria Tudor estreia em 79, ela tem grande dificuldade de escrita. Isso tem a ver com as coisas que você está falando, né? Dele estar se estabelecendo, o tempo todo tentando se estabelecer enquanto um compositor, um maestro compositor na Itália. Né? Mas no ano de 1976, no boletim do Círio de Nazaré, que a Igreja Católica emite da cerimônia de procissão do Círio de Nazaré de outubro de 76, né? Nós temos aqui um jornal, o Diário de Notícias, que publica o boletim do Círio, da diretoria da festa, que numa banda de música, nas ruas de Belém, na programação oficial do Círio, toca trechos do Guarani, texto da Fosca, texto de Salvator Rosa e trechos de Maria Tudor, em 1876. Ou seja, quem trouxe essas partituras para ser tocada por uma banda nas ruas de Belém, no Círio, de uma ópera que só ia estrear em 79 com muitas dificuldades editoriais. Então, esses aspectos da relação de Carlos Gomes com Belém, aí na década de 70, a gente debateu bastante na tese, é muito interessante. Aí vem a questão, chega Maria Tudor, então você tem aí um período longo, quase uma década, para que ele venha de novo com Escravo, e aí já no alvorecer da República, aquela confusão toda, né? Eu pergunto assim para a Thaís, nós falamos de Salvator Rosa, falamos da Fosca, Guarani se fala bastante, mas a gente volta às nossas heroínas de Carlos Gomes, trazendo da vida dele para o palco, que nós falamos um pouco. Agora, entrando para o backstage, entrando para as coxias, eu queria que você falasse um pouco para nós da preparação que deve ter um cantor, uma cantora,
pode, inclusive, falar um pouco das cantoras para representar essas... Vamos deixar que a década de 70, essas 4 óperas, não é? Nessa escrita que Carlos Gomes vai desenvolvendo cada vez mais, não é? Nesse olhar de mundo composicional que ele tinha na época, ele sabia como Wagner escrevia, ele não era ingênuo, não é? Ele sabia como Verdi escrevia, ele sabia como todos escreviam, né? Os seus contemporâneos, e ele estava atento. E essa escrita, desde o Guarani, né? Até passando por Isabel, até chegar a Maria Tudo, como você vê, professora Thais, a preparação, o backstage, a sala de ensaio, o registro, textura vocal dessas heroínas, como você gosta de falar, para chegar até o palco e satisfazer ao compositor, ao editor, ao empresário e ao público. A preparação das cantoras. Tá bom, antes de entrar nessa área da performance, eu quero perguntar aqui para o João. João, como que pode essa banda no Círio de Nazaré tocar um trecho de Maria Tudo antes da estreia? Você tem dados disso? Assim, será que essa partitura chegou de navio aqui? Como que pode? A gente tem aqui muitas referências, né, Thais? Na verdade, voltando um pouco, né, a sua primeira pergunta lá atrás, você perguntou, né, da morte da mãe dele, né? E como o professor já falou, é muito difícil, né, a gente ter acessar documentos primários, fontes primárias que nos deem, né, informações concretas, né, o que respondam todas as perguntas, né? Por conta o professor citou um livro, né, que traz muitas informações, mas que é muito complicado, porque a gente não sabe ali o que é ficção, o que não é, né? Então, não fica muito claro, né, que história ali está sendo narrada, né? Mas pesquisas, né, nos arquivos da Justiça de São Paulo, né, enfim, que se referem ao século XIX, enfim, eu não consegui encontrar nenhuma informação ou nenhum registro desse processo. Né? Na verdade, parece que não houve um processo de fato. A professora Lenita, na verdade, já nos conta isso, né? No seu livro, que enfim, acho que a professora Lenita ela tem que ser celebrada sempre por todo o trabalho que fez e ainda faz com relação ao Carlos Gomes, porque sem ela não há ponto de partida possível, né? Eu acredito, para se escrever sobre Carlos Gomes. E ela mesma já diz no seu livro sobre o pai do Carlos Gomes, né? Da dificuldade, não se chegou a instaurar um processo, né? Por conta disso, esse documento, esse inquérito não precisou ser arquivado, né? Então, provavelmente, ele ficou na gaveta de alguém, né? Do chefe de polícia, e nunca foi passado adiante, porque não houve nenhum processo, ninguém foi processado por esse crime, né? Então, essa, na verdade, é uma das grandes frustrações, acho que, de quem pesquisa Carlos Gomes, né? É não conseguir responder perguntas que são perguntas tão necessárias, né? No meu caso, a preocupação que eu tive foi sempre que não foi possível responder uma pergunta, evitar fazer como muitos autores, né, de Carlos Gomes fizeram, que foi inventar uma resposta. Então, por mais deliciosas que as histórias sejam, né, naquele período, né, e mesmo os relatos que vêm depois de vários autores que criam versões das mais fantasiosas para o crime, né, são muito saborosos e são muito representativos da sensibilidade daquela época, né, mas eu acho, assim, o meu cuidado, não apenas nesse episódio, mas em outros também, foi sempre, quando não há uma resposta possível, deixar isso claro para o leitor, né, não completar com a minha imaginação, né? Então, ou apontar possibilidades, mas dizer, olha, a gente não sabe, estamos esperando que em algum momento surja alguma revelação, né? Então, essa é uma grande frustração, né, com relação à pesquisa, né? Porque você em alguns momentos tem que se deparar com o fato de que não dá, né? Não há, né? No caso dessas partituras, né? Eu não sei, o professor talvez nas pesquisas dele tenha chegado a alguma conclusão ou alguns elementos, né? Mas a gente tem algumas referências, né, a edições de obras de Carlos Gomes que eram feitas pelo irmão dele, né? E comercializadas aqui no Brasil, né? Então, mesmo nas conversas que Carlos Gomes tem mais tarde na sua vida, na correspondência que ele troca com Henrique Luiz Levi, né, que depois se torna o representante dele aqui em alguns contratos, enfim, há referências a esses contratos, enfim, que o irmão dele fazia aqui,
né? Então, de edição de partituras, preparação de partituras que eram distribuídas e que viajavam pelo país, né? Então, pode ser que tivesse isso, essa talvez possa ser uma explicação, né? Mas, do ponto de vista documental, mesmo no material ligado ao irmão, você não encontra, pelo menos eu não encontrei, né? Enfim, registros precisos de como isso funcionava, né? E isso realmente, mas é muito curioso, porque você vê relatos como esse de Belém em outros lugares do Brasil, né? E até, em alguns momentos, uma confusão, né, quando se procura elementos da música brasileira ou folclórica na obra de Carlos Gomes. Isso foi um movimento que surge, né, a certa altura, justamente por conta dessa crítica do modernismo, né, a essa música europeia, europeizante. Então se busca esses elementos, né? O próprio Marcos Góes faz muito isso, né? Mas em alguns momentos se encontrar uma melodia ou um tema, né, e falar, olha, no interior do Brasil, dizer, olha, esse tema ele já existia, só que é o contrário, né? Foi o Carlos Gomes que foi incorporado, né, àquela região, àquele universo musical, e não o contrário, né? Então, enfim, a resposta que eu posso te dar é essa, né? Essa possibilidade, né, do Juca ter, de alguma forma, ajudado nesse processo. Professora Thaís, antes de você pegar aquele gancho de agora há pouco, eu só queria complementar um pouco, João Luiz, que quando o Guarani estreia no Rio, 1870, né, ali para o fim do ano, logo depois, dois dos cantores principais vinham em direção a Nova York, e o porto de Belém era estratégico para quem ia fazer uma viagem tão longa, e eles param e fazem alguns recitais em Belém. Então, esse trânsito de quem vem tanto do sul, da Argentina, Uruguai, onde tinha um circuito operístico bem pujante, passando pelo Rio, vindo por Salvador, Recife, São Luís do Maranhão, Belém, seguindo para Nova York ou seguindo em direção a Lisboa, ou Havre, esses artistas paravam aqui, normalmente davam concertos. Então, tem o registro na pesquisa de recitais, ainda na década de 70, desses artistas. Quem sabe um deles, ou um casal dele, porque veio um casal, no caso em 70, eram casados. Né? Não estou me lembrando exatamente, eles foram protagonistas do Guarani lá na corte. Então, quem sabe eles pudessem ter trazido essas partituras, e alguém aqui, um maestro, fez as adaptações para banda, porque um maestro de banda, eu conheci o maestro em Prados, o maestro antigo, ele ouvia no rádio ou no disco e transcrevia para a banda direto. Ele tinha um ouvido fantástico, o Ademarzinho, né? Que eu conheci na final da década de 70, quando eu fui a Prados. Então, eles tinham essa capacidade de pegar uma partitura, seja para piano e canto, e já fazer uma transcrição para a banda. Quem sabe esse circuito possa ter trazido em 76. Só na conjectura, porque fontes diretas eu só obtive mesmo a informação. Mas uma tese, como vocês sabem, não tem obrigação de responder tudo, né? E sim de trazer o tema ao debate. Professora Thaís, então, sobre a preparação, sobre o backstage, sobre os ensaios, para que chegue lá no palco nesses personagens, nessas heroínas de Carlos Gomes, como funciona? Eu estou fazendo um brainstorm assim, desde a primeira vez que eu comecei a cantar Carlos Gomes. Né? Eu tive grandes mestres, pais musicais, que eu posso dizer. Primeiro, Nivaldo Santiago, que também teve uma importância na escola de música do Pará, além do Amazonas. Ele faleceu esse ano. Ele faleceu esse ano, mas ele deixou um legado, além das composições dele, mas um legado da música brasileira. Ele sempre me ensinou a fazer a música brasileira, desde o começo, né? O líder, fazer a canção brasileira, né? Então, e ele fazia essa coisa mais contrastante, né? Fazer um Santoro e fazer um Carlos Gomes. Então, assim, eu acho que eu me lembro, as primeiras coisas que eu cantei de Carlos Gomes foi o Quem Sabe... Foi Suspiro da Alma. Suspiro da Alma. Suspiro que nasce da alma.
Nossa, eu me lembro disso, acho que foi uma das primeiras canções que eu cantei, aí depois foi o Quem Sabe, e depois eu já comecei, como eu já comecei a estudar e cantar ao mesmo tempo, né? Eu vou fazer 23 anos de carreira, acho que esse ano fez 23, ó. E tô velhinha já tá rodada aí nas óperas. Então, eu já fui para o palco. Em seguida, eu já fui cantar o Sento na Força Indômita. Já fui cantar o dueto do Guarani, assim, de cara, já me botaram para cantar. E ali, eu acho que é ali que eu senti quem era Gomes, assim, né? Antes, as canções muito donizetianas, muito belcantistas, muito deliciosas, são deliciosas. Algumas são desafiadoras, a gente não pode esquecer. Aliás, eu estou com o livro As Pobres Canções aqui, também outra tese, né, da nossa querida... Ai, meu Deus, cadê? Como é o nome? Ai, meu Deus, deu um branco. Ajuda. Minhas Pobres Canções é a Nisa. A Nisa? Da Nisa Tanque, da Nisa, que é grande intérprete de Cecília, né, de Cecília. Isso. Eu botei aqui na minha frente tudo, não quis pegar. E assim, o que eu quero dizer é que, à primeira vista, se você pensar que foi o meu erro, né? Quando eu comecei a estudar as canções, eu estou pensando agora na Maria Tudor, né? Você me deu um excelente modo de, assim, mote de reflexão, né? A gente pensar na década de 70, ele fez Guarani em 70, Fosca em 73, Salvator Rosa em 1874, e Maria Tudor em 1879, né? A gente tem muita coisa, aspecto histórico para pensar sobre isso. Ele perdeu 2 filhos nesse ínterim, né? Em 71 ele casou, então foi uma loucura essa década e de grande produtividade, mas eu quero pensar como cantora, né? Pegar uma partitura e cantar, pegar uma Fosca e cantar de cara, pegar uma Maria Tudor e cantar de cara, não é tão simples assim. Né? Ainda a Cecília, ela tem momentos muito líricos, muito tranquilos, mas no terceiro e quarto ato, não, a partir do momento que começa a acontecer a tentativa de estupro dela pelo Gonzalez, a música ela ganha uma densidade, ganha uma dramaticidade que se a cantora ela não pode simplesmente pensar nesse aspecto, pensar a partir dessa sessão, como se fosse uma canção, um suspiro d'alma, ou um quem sabe, ou uma coisa donizetiana. Ela já ganha uma outra linguagem. Como eu cantei Wagner em 2002, a estreia da Valquíria de Wagner no Brasil, eu fui Rossweisser na Festival Amazonas de Ópera, então eu tive uma experiência, né, para uma menina tão nova, uma experiência wagneriana, foi muito especial, ao mesmo tempo muito desafiadora, porque a linguagem de Wagner, assim, gente, é uma orquestração imensa, o maestro realmente tem que ser extremamente habilidoso e o cantor ele tem que ser muito consciente do que ele vai fazer, senão ele vai se estrupiar, como dizem meus pais musicais. Aí, lembrando, o segundo pai musical é o Benito Maresca, que foi um grande intérprete, tanto do Guarani quanto de Salvator Rosa. Né? Tem uma gravação muito linda do Salvator Rosa dele, que eu conheci a gravação em Manaus antes de conhecer o Benito Maresca, e eu já me apaixonei pelo Salvator Rosa naquela época, lá para os anos 2000 alguma coisa. Então, esses dois professores, pais musicais, eles me guiaram, né? Só fazendo esse link, né? Na música brasileira e principalmente gomesiana, tá? E aí o Benito foi bastante... importante nesse aspecto de me ajudar na relação com o Guarani e o Salvator. Então, assim, é interessante que, como na minha defesa de tese, eu apresentei o recital com 7 áreas, 7 heroínas, né, das óperas de Gomes, então dá para ver, assim, a gradação dessa escrita, de como funciona, e assim, sentir no próprio corpo esse desafio de você manter a energia necessária para cada heroína, para cada, como é que se pode dizer, para cada persona, né? Para cada personagem que traz, assim, que a música ela traz ajuda toda essa densidade. Eu me lembro muito, eu quero dizer que quando eu cantei a Odalé e quando eu cantei a Maria Tudor, me lembra muito Wagner. Me lembra muito a sensação de cantar Wagner. A escrita é muito parecida, né? E realmente essas duas heroínas, especialmente, a Fosca também. Aliás, lembrando, a Fosca foi lá no começo, né? Ele já estava picado pelo Wagner, gente. O João vai confirmar, não é não, João?
Ele já ouvia muito Wagner, ele já estava assistindo Wagner há algum tempo, já era fã. Tem, inclusive, a história que eu não sei se é totalmente verdade, que ele queria estudar na Alemanha, né? E aí ele foi, acho que foi a Princesa Isabel que falou, não, vai para a Itália, né? Como é que é, João? Entra aí. Essa também é uma questão difícil da gente cravar, né? Existe, né, essa ideia de que, na verdade, Dom Pedro II quisesse que ele fosse a Itália, né? Fosse a Alemanha, perdão. Né? E que a sua esposa, né, que achava que não, que ele deveria ir para a Itália por conta da relação dela, né, pessoal, com o rei italiano, enfim. Então, existe essa história, né? Na verdade, não há na correspondência da época nenhuma citação do Carlos Gomes com relação à Alemanha. E, no momento em que ele chega na Itália, nas primeiras cartas que ele manda para o Brasil, para Francisco Manuel, ele se refere ao fato de que eu não deveria ter escolhido vir para cá. Ele reclama muito de Milão, né? Ele reclama muito de Milão, do clima de Milão, do ambiente artístico de Milão, quando chega, e em determinada carta ele diz, olha, eu não deveria ter escolhido Milão. Então, se ele escolheu, foi dada a ele uma escolha. Então, ele teria escolhido a Itália. Então, a gente não sabe se ele queria ir para a Alemanha ou não. Como a gente também não tem como... É também uma grande discussão, né, dentro desse universo, se Dom Pedro II, àquela altura, teria, de fato, já um conhecimento da obra de Wagner, que faria com que ele sugerisse ou tivesse a intenção de mandar o Carlos Gomes ou qualquer outro compositor que fosse para a Alemanha, né? Dom Pedro II, o contato que ele tem com Wagner, né, naqueles anos 1800, começo de 60, enfim, final de 50, começo de 60, anos 50 e começo de 60, não é um contato direto, né? A história, né, de que o Dom Pedro II ele sugere ao Wagner que o Tristão e Isolda estreie no Rio, né? O Dom Pedro II, na verdade, não é ele que troca cartas com o Wagner. A gente sabe que houve essa história porque isso está na biografia do Wagner, né? O próprio Wagner fala disso. Recebi um convite, né, para que minha próxima ópera estreie no Rio de Janeiro. Mas ele não tem contato nenhum com o Dom Pedro II, ele tem contato com um suposto emissário, né, de Dom Pedro II, mais um emissário que a gente tem, enfim, sem me estender muito aqui, a gente tem várias razões para acreditar que ele, na verdade, não falava em nome de Dom Pedro II, né, de que ele teria utilizado o nome do imperador para, de alguma forma, enfim, tentar uma posição melhor ali naquele universo em que ele estava, né? Então, enfim, mas com certeza a gente sabe que nos materiais de Dom Pedro II há um bilhete, né, anotado em que é preciso responder ao Ricardo Wagner, né? Então a gente sabe que ele recebeu partituras do Wagner e precisava responder, mas o que o Wagner diz para a gente na biografia é que depois esse emissário desaparece e ele nunca mais teve notícia de nada, né? Então também é mais uma dessas histórias, né? Todo esse episódio, na verdade, daí do Carlos Gomes não foi escolhido, né? Ele não venceu, né, o concurso para ser enviado para a Itália. Na verdade, o Elias Lobo que venceu, está noticiado na época. O que acontece depois, né, que o Elias Lobo não vai, quem vai é o Carlos Gomes, enfim. Tudo isso um pouco... É um momento nebuloso também, né? Mas, com certeza, a gente pode dizer, em base nos documentos, que o Carlos Gomes teve papel nessa escolha de ir para a Itália. Uma escolha da qual ele brevemente vai se arrepender, ainda que depois, claro, ele se estabeleça de uma maneira bastante eficiente e se envolva com o mundo italiano, o mundo da ópera italiana, de uma maneira muito... Né? Agora, se o professor me permite, eu queria só fazer um outro comentário aqui também, essa questão do Wagner na obra dele, né, que eu acho que é muito interessante, né? Porque é muito interessante a gente pensar que o meio musical italiano naquela época ainda está discutindo, né, se Wagner pode entrar ou não no país, né? A primeira ópera de Wagner vai estrear em 73, que é o Lohengrin, quer dizer, já não era nem o Wagner que estava compondo naquela época, quer dizer, o Wagner lá do começo, né? Então, enquanto o meio musical italiano ainda está se degladiando sobre isso, o Carlos Gomes já está compondo a Fosca, né? Ele já está... E o professor Lorenzo Mami, ele tem uma teoria a esse respeito que eu acho muito interessante.
né? Ele fala assim que o Carlos Gomes ele tinha uma vantagem perante os demais compositores daquele momento, né? Em especial os Scapigliati, né? Porque ele não era italiano, né? Então, ele faz um diálogo com a psicanálise, né? Ele diz: o Carlos Gomes não tinha que matar esse pai Verdi na cabeça dele para poder ir adiante, né? Porque ele não era italiano. Então, por mais que o Verdi tenha sido uma influência muito grande para ele, a gente sabe que foi desde o período aqui, desde no Brasil, a relação dele com o Verdi não é uma relação filial como dos outros compositores italianos, né? Então, para ele fala assim, por isso o Carlos Gomes ele consegue, para ele é muito mais natural esse diálogo com outras influências, né? Essa manutenção, claro, da herança italiana, mas o diálogo com a música alemã, ou mesmo com a música francesa, que a gente percebe no Condor também, né? Essas transparências, né, que ele cria, e mesmo no Schiavo a gente vê isso, né? Ele poderia mexer com isso de uma maneira muito natural, né? Era muito mais fácil para ele fazer isso do que para um Arrigo Boito ou outros compositores daquele período, né? É a teoria do Lorenzo Mami que eu acho que ajuda a gente a explicar, né, essa presença, né, desses elementos externos, né, na obra dele muito cedo, né, no momento em que a ópera italiana ainda está se degladiando para entender o que eu faço depois de Verdi, né? Quer dizer, depois de Verdi, entre aspas, porque o Verdi ainda vai fazer muita coisa, né? Mas, enfim, dentro daquele momento, dessa busca por uma nova ópera italiana, né, tá todo mundo ali perdido e o Carlos Gomes está escrevendo a Fosca, né? É interessante, assim, acho que essa coisa da busca de aceitação, de pertencimento, né? É uma necessidade sempre do ser humano, né? Mas eu imagino, sabe, quando às vezes eu me imagino o Carlos Gomes dentro de Milão, dentro daquela Itália, que é extremamente ufanista, né? A gente sabe que o povo funciona assim, né? E ele conseguiu, assim, com muito suor, né, conseguir um espaço incrível. E eu acho que a questão da Fosca, da Maria Tudor, né, são essas tentativas de encontrar a própria linguagem, né? Depois dele se vender para o Salvatore Rosa, você falou assim, foi um retrocesso, interessante teu comentário falar de ser um retrocesso estilístico, né? Mas que cativou, né? O povo, o coração italiano, ainda mais que a história em Nápoles, né? Em Gênova e tudo, aquela história toda. Então, ele é muito esperto. Burro ele não é. Aliás, com as cartas, a gente vê toda essa questão da negociação. Essa história da Fosca não ter muito tido sucesso na estreia, ela foi uma coisa de logione, de política. É uma questão, assim, muito mais social do que musical, na verdade, né? O que a gente vê que até hoje isso também impera. Voltando à interpretação, porque eu acho que é muito importante deixar o ponto de vista do intérprete aqui, porque assim, a obra, e você falou uma coisa linda, realmente tem muito toque francês na Odaleia, né, no Condor, né? A gente sente isso uma pinturas como gunosianas, né? Se a gente pensar em Gounod, assim, também outros compositores muito interessantes. Mas eu acho assim, você pegar uma partitura de cara, né, e começar a estudar, pegar uma Maria Tudor, tem que ser um soprano que ou ela tem que ter uma linha média muito pungente, assim, né? Ou uma cantora com muita experiência que saiba medir bem e que seja amiga do maestro. Porque eu acho que o equilíbrio da orquestra com o cantor é essencial. E a gente sabe disso com a questão da Nisa. A Nisa, ela é uma voz, né? Ela é de uma voz assim, coloratura, mas que fez uma grande carreira com a Cecília. Ela mudou algumas coisas da partitura, a gente sabe que inclusive a gente estava falando ontem, o professor Jonas e eu, que Gomes começa colocando 2 oitavas de extensão para uma cantora, para os cantores interpretarem, e depois, a partir da 4ª ópera, ele já começa a diminuir isso, ele vai diminuindo, né? Eu fiz esse estudo, falei, o que ele pensa, né? Que é um soprano absoluto, canta absolutamente tudo, né? Então, a Nisa, ela fez algumas opções, né? De pegar essas regiões mais graves e subir, e que adaptou perfeitamente ao instrumento dela, que eu acho maravilhoso, que eu acho que devia ser assim o resto da vida para todos, porque nenhum soprano é igual ao outro, né? Cada um tem a sua característica, né? Mas mesmo assim se o maestro desceu muito fortemente a mão em certos pontos,
até do Guarani, a cantora não vai ser ouvida. Né? Mesma coisa, Fosca e a Maria Tudo tem sessões extremamente dramáticas em que elas falam médio e grave, e se não houver um equilíbrio muito atento, essa orquestra ela passa por cima do cantor, da cantora, principalmente. Estou falando das heroínas, né? Que foi o que eu mais estudei. Então, assim, eu vi, e quem me acompanhou nesses estudos, né, na minha prova, foi o Anderson Brenner, que é um grande pianista, e é o pianista do Teatro Municipal, e ele é uma orquestra pronta, né? Ele mete a mão mesmo, e a gente teve que conversar, falei assim, Anderson, um pouco aqui, um pouco assim, um pouco assado, vamos segurar um pouco aqui, porque eu sei o que está escrito, mas eu sei a limitação do meu instrumento. Então, o que eu acho mais importante é os cantores em formação saberem que eles precisam entender dos próprios limites, que não adianta gritar. Uma linha média, ele tem que manter a técnica, tem que manter eu falo que é o self-tone, né, que é esse ouro da voz dele, tem que manter aqueles harmônicos naquela voz, mesmo nessas sessões mais fortes, dramáticas, médias e graves, falando de soprano, né, que é o grande desafio. E tem que medir muito a energia. Então, assim, no meu trabalho, que eu ainda não publiquei, né, da minha tese, mas eu quero publicar uma sessão só sobre as heroínas, né, em que eu faço esse estudo de cena a cena, quanto tempo ela fica em cena, quanto tempo ela tem de pausa, porque essa pausa, principalmente da Fosca e da Maria Tudo, é essencial para a qualidade vocal e musical da próxima sessão. Né? E eu acho que como professora de canto e como intérprete, esse é um aspecto muito importante para a gente avaliar e manter a qualidade interpretativa e artística que Gomes previu. Né? Tem nas cartas que ele pede, eu quero para a Fosca, né? Eu quero uma cantora masculinizada. Ele pede, com uma voz masculinizada. Está escrito na carta. Não tem uma voz masculinizada? Ele fica perguntando onde que está, né? Então, ele já tem uma ideia do que ele quer ouvir. Aliás, eu acho Fosca maravilhosa, né? Fosca falar de uma pirata, uma mulher que vive num navio cheio de homens, né? Uma mulher que quer satisfazer os próprios desejos, não importa a troco de quê, né? Então, assim, imagina a escrita vocal de uma mulher dessa, né? Então, eu convido meus colegas cantores a descortinar essa partitura, a cantar esses personagens interessantíssimos, né? De se envolver com essa emoção, com como é que se diz, essa obra de arte, né? A gente tem que pensar que o Carlos Gomes é produtor de obras de arte. Nós somos apenas instrumentos, mas a gente precisa também ter essa motivação, essa ativa, essa caminhada de ir até o repertório e de fazer. Se a gente não tem por outros aspectos, eu acho que como brasileiro a gente tem obrigação. E eu acho muito interessante eu fiz várias entrevistas com cantores, homens e mulheres, e nenhum deles falou que Carlos Gomes é fácil de cantar. Nenhum deles. E tem especialmente cantoras... Não, teve uma cantora que se recusou a falar de Carlos Gomes. Porque ela não quis falar de Carlos Gomes. Eu já sei porquê, mas eu não vou publicar aqui. Mas é uma grande intérprete, mas que a gente sabe que tem questões desafiadoras nas interpretações. Então, assim, todas as pessoas que eu perguntei, homens e mulheres, falam, é difícil cantar Carlos Gomes. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar essa palavra difícil, colocar desafiador e colocar, assim, chamar outras pessoas que podem oportunizar, né, trazer também a sua própria experiência, dizendo, não, se a gente começar a estudar assim, fica mais tranquilo, pensa mais assado, de ter esse bate-papo. A gente precisa fazer mais repertório, até para conversar mais com os maestros, com pianistas, né? Como é que a gente pode fazer para ficar mais fácil? Porque essa foi a minha tese pedagógica, né? A busca do self-tone para transformar a interpretação de um repertório que aparentemente é mais desafiador em uma coisa mais tranquila. Né? Então, assim, esse eu acho que é um aspecto importante que tem que deixar claro que os cantores brasileiros procurem esse repertório, que eles saibam os próprios limites e que eles procurem ajuda ou recursos, e aí eu trouxe os recursos, né, de meditações ativas e de arte marcial, para poder ativar e usar uma energia ideal para a interpretação desse personagem, dessa obra de arte. É isso. Ótimo.
Eu queria, já estamos quase caminhando para o fim, mas eu peguei, passou rápido, né? Eu peguei essa fala da Thaís, entre o fácil e o difícil, eu queria falar do possível, né? Então, não há, na época de Carlos Gomes, nós tivemos nas editoras vários compositores que faziam as reduções para piano, Colin, Chellega, Menotti, Tumagalli, Fazamotti, Bess, são vários compositores que trabalhavam nas editoras para fazer. Recentemente eu recebi uma proposta de comprar um Guarani reduzido, transcrito por Chellega. Então, veja você, não tem partitura facilitada, não tem edições, não vou nem dizer o nome daquele que fazia tudo facilitado, né, para piano. Não tem edição facilitada, não há isso. O que há, na verdade, é o possível. É o artista capaz de fazer o que é possível ou não é? Ele está preparado para o que é possível ou não é? Os grandes compositores, não adianta, eu vou tocar, então, uma sinfonia de Mahler como contrabaixista, vou dizer, olha, eu quero uma partitura mais fácil para mim. O maestro vai dizer, vai estudar, rapaz, porque o que ele escreveu é isso e você tem que dar conta. Então, essa questão editorial e também acústica. Por exemplo, dia 20 agora, eu estou na comissão de programação do mês Carlos Gomes de Campinas, e na discussão entre nós, da equipe toda lá, eu devo dar uma palestra sobre Carlos Gomes no Pará, dia 20 de setembro, que deve ir ao ar. Então, eu vou falar de como era o teatro em Belém, em 1882 até 96, mais ou menos. Ele não tinha fosso. Ele tinha o que se chamava de orquestra, um local onde ficavam os músicos. Então, para fazer uma ópera naquela orquestra, naquele espaço, que hoje, quando você chegar aqui em Belém, é o proscênio, o fosso está embaixo, o maestro tinha que estar atento a isso que você falou, Thaís. Dele não pegar muito pesado, principalmente com os metais, que senão o cantor desaparece, principalmente se o personagem está mais ao fundo do palco, ou caminhando do fundo do palco para frente. Então, nós lá, e quando tem fosso, que é o caso Salvador, que é o caso São Luís do Maranhão e outros teatros pelo mundo, quando tem fosso, nós, músicos, dependemos absolutamente do maestro. Eu costumo dizer que não há nada mais difícil na música para instrumentista que tocar numa ópera no fosso. Não se enxerga a partitura, não se enxerga nem o próprio instrumento direito, não se enxerga o colega do lado e mal se enxerga o maestro. Tem maestro que ainda faz uma... Não se escuta os cantores, né? No fosso é muito difícil. Coro interno, banda interna e cena, recitativo, fundo de palco, não se ouve. Então, se o maestro não é bom o suficiente para dosar a orquestra no processo de acompanhamento, sem contar também que o maestro tem que estar atento, a orquestra de Gomes, ela é participante na trama. Eu falei ontem para você do semitom dramático, isso aí, os violinos, quer dizer... São personagens que fazem parte da trama. Se ele não sabe tirar isso da orquestra no momento e depois deixar com que o cantor possa fazer o trabalho, ele acaba com o desempenho. Muito bem falado. Eu queria, caminhando, ainda pedindo para o João Luiz Sampaio me fazer um comentário sobre essa questão editorial. Agora falamos todos esses pianistas e compositores que faziam as reduções do Guarani. Vamos nos sentar aqui nessa década de 70, do Guarani até Condor, até Odaleia, que é de 1891. Como o Guarani, como Carlos Gomes evolui na sua relação com o editor, na sua relação com os seus contratos, com o seu público, com a relação estética, é claro, né? Ele vai se desenvolvendo, né, ao longo dessas óperas, mas um comentário seu dessa relação dele com o editor. Finalmente, vem a pergunta, escrevia para o editor, escrevia para o público, escrevia para ele mesmo? Qual é essa relação do Guarani, por exemplo, até Condor? Bom, obviamente que o meu olhar não é o olhar do intérprete, né? É alguém que olha de fora, mas só para
ressaltando uma coisa que a Thaís falou, que eu acho super importante. Aliás, isso que enriqueceu a mesa, né? Sim, espero que sim. Mas eu acho interessante que, se você não tem também, né, as óperas no palco, as óperas sendo apresentadas e sendo gravadas, você também não cria uma tradição de canto, né, de interpretações, né, dessas obras, né? Quer dizer, um jovem cantor que vai se aproxima de uma partitura dessa, muitas vezes ele não tem referência nenhuma daquilo, né? Então, acho que você manter as óperas no palco também, sendo encenadas, para que faça parte da formação de qualquer cantor, ter visto o Carlos Gomes no palco, ter ouvido o Carlos Gomes, ter visto muitas possibilidades de interpretação, acho que isso ajudaria muito também, né? Quer dizer, é mais um motivo para você fazer essas obras, né? Mas respondendo ao professor, eu acho que é muito interessante essa questão dos contratos, das edições, né? Porque, bom, a gente tem, né, toda essa ideia de que ele foi enganado, né, no começo, pelos editores, pela Casa Luca, com o Guarani, e hoje a gente já sabe que, enfim, né, olhando a correspondência, olhando os próprios contratos que foram feitos, a cópia dos contratos, você vê que na verdade, o contrato que o Gomes faz, né, logo no começo, os primeiros contratos dele são contratos muito bons para ele, né, não são contratos financeiramente ruins, né? Agora, com o tempo, de fato, ele vai passando, né, ele vai buscando ter cada vez mais controle sobre essa questão dos contratos, sobre essa questão das edições, né, até porque ele entende que esses contratos possibilitam a ele um ganho financeiro importante, né, seja porque você tem contratos que garantem os direitos de apresentação para as editoras italianas, mas que liberam a ele os direitos, por exemplo, no Brasil, né, ou em outros países. Então, por conta disso, ele entende que essa é uma questão estratégica para ele também, né, porque se a gente pega, né, as viagens que ele faz pelo Brasil durante um certo período, são viagens que renderam a ele quantias financeiras muito boas, né? Existe um texto do Ghislanzoni, né, em que ele fala, né, da casa do Carlos Gomes, né, em Maggianico, e ele diz, né, que o Carlos Gomes tem uma sala, né, um segundo andar, em que ele pode olhar a vista, né, e que se abre em direção ao lago, e ele fala, e lá ele pode se sentar para ficar contando os dólares que ele acabou de trazer do Brasil, né? Ele diz isso nesse texto, né? E é realmente nesse período em que ele está que essas viagens pelo Brasil garantem a ele realmente, de fato, enfim, ele ganha muito dinheiro com a mesma rapidez que ele perde esse dinheiro depois, com que ele gasta esse dinheiro depois. Então, enfim, esse é outro aspecto da vida dele. Mas, enfim, ele entende de fato que os contratos são muito importantes, e as edições ele tem que ter um controle sobre isso, né? Mas o que a gente percebe também, pelo menos foi essa a minha sensação, à medida que o tempo vai passando, né, vai se intensificando dentro do Carlos Gomes, na mente dele, uma sensação de que ele está sempre sendo prejudicado por alguém, né? De que o mundo conspira contra ele, né? E, de fato, há empresários que tentam, obviamente, levar vantagem em cima dele, isso existe, né? Mas isso chega até um extremo que muitas vezes conflita completamente com a realidade, né? Então, por exemplo, às vezes você fala, no Brasil, ninguém mais quer saber de mim, há uma campanha contra mim, enfim, Carlos Gomes está sendo varrido do Brasil. E aí você vê que uma semana depois você tem 2, 3 contratos assinados para turnês pelo Brasil, por exemplo, né? E o mesmo vale para a Itália, né? Quando diz ninguém mais na Itália quer saber de Carlos Gomes, e aí você vê que no mês seguinte você tem um Salvador Rosa aqui, você tem um Guarani ali, alguém quer remontar a Fosca. Então, assim, ele tem isso vai se tornando cada vez mais grave dentro da mente dele, essa ideia de que o mundo conspira contra ele, de que todo mundo quer prejudicar ele, né? Então, esses contratos passam a ter uma importância muito grande. A certa altura, ele começa ele mesmo a querer editar suas obras, né, sem precisar de uma companhia, de uma editora, né, e claro, vai perder muito dinheiro com isso. Ele começa também a querer montar ele próprias companhias que virão ao Brasil, né, então não depender dessa figura do empresário, se transformar no empresário, o que também garante a ele muito prejuízo, né, e depois também a correspondência que ele troca com o Henrique Luiz Levi, que ele conheceu na juventude em Campinas, né, e que depois se torna um editor importante, né, criador da Casa Levi,
e que vai representar o Carlos Gomes em certo período, essa correspondência entre ele e o Levi, ela é muito interessante, porque, por serem amigos muito antigos, né, o Carlos Gomes se sente muito à vontade para falar com o Levi, né? Então, há inclusive algumas cartas em que o Levi anota no canto, assim, não arquivar conteúdo pessoal, né? Justamente porque, enfim, era uma troca, o que também fez com que essas cartas ficassem escondidas muito tempo, mas, enfim, essa é outra história. Então, nessas cartas, a gente vê o Carlos Gomes o tempo todo reclamando, mesmo quando você tem em São Paulo um grupo, né, de figuras importantes, ajudando ele financeiramente, né, usando de toda a influência para garantir a apresentação de obras dele, né, e ele reclama, e ele acha que mesmo nesses casos ele está sendo prejudicado. Ele leva, inclusive, uma chamada do próprio Levi e de outros amigos próximos, o próprio André Rebouças, que a certa altura diz para ele: tá tudo bem, para, né? Para de dizer isso, né? E mesmo, por exemplo, um episódio, né, da exposição em Chicago, né, do qual ele diz: olha, eu tive que bancar tudo sozinho, eu perdi muito dinheiro, mas você encontra nos documentos do Levi a prestação de contas, né, dos concertos em Chicago, anotadas à mão pelo próprio Carlos Gomes, e você vê que, na verdade, ele não teve prejuízo nenhum, né? Se aqueles dados que ele colocou ali são reais, não tem prejuízo nenhum, pelo contrário, está tudo pago, ainda sobra algum dinheirinho, né? Então, é muito interessante como essa questão dos contratos, essa questão das edições, elas vão se tornando muito significativas ou muito representativas desse sentimento que nele vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais grave, e que vai tomando ele de uma maneira muito virulenta. Perfeito. Poxa vida, gostaríamos de ficar aqui por muito mais tempo ainda discutindo, mas eu vou para o último bloco do nosso trabalho, da nossa mesa, começando com o nosso jornalista e crítico João Luiz Sampaio. Soube que você vai editar, vai publicar, vai lançar um livro sobre Carlos Gomes ainda esse ano. A pandemia interrompeu muitas coisas, muito provavelmente. Mas eu gostaria que você desse uma orelha do livro aí para a gente. Claro, como é que vai ser? Agradeço pela pergunta. O livro ele ficou pronto em 2019, né? Aí veio a pandemia, então o lançamento foi suspenso. E, para desespero da editora, eu falei: que bom, então agora eu vou poder continuar escrevendo, vou poder continuar mexendo, né? E a editora fala: para, o livro você já entregou o livro. Eu falei: não, mas não saiu ainda dá para mexer, né? Mas o livro sai agora no segundo semestre, né? Provavelmente agora no final do ano, comecinho do ano que vem, mais tardar, né? E, bom, como eu disse lá no começo, o meu objetivo foi explorar essa figura humana, né? A personalidade do Carlos Gomes, enfim. Eu não me preocupo em fazer análise das obras, né? Análise musical das obras, porque eu acho que é algo que tem sido feito com muito cuidado e por muita qualidade dentro da academia, né? Então, sejam por trabalhos que fazem recortes específicos, como o da Thaís, sejam por trabalhos que se dedicam a óperas específicas, né? Então, eu acho que eu não sei se eu teria algo a acrescentar nesse sentido, né? Então, a minha preocupação é, claro, as óperas aparecem, a gênese das óperas, o processo de composição, tudo isso, obviamente, que está no livro, porque faz parte da biografia do Carlos Gomes, né? Mas eu não me detive em análises mais aprofundadas da música, né? E procurei mais focar justamente nessa figura humana. Então, como o Carlos Gomes reage a tudo que acontece, né? E acho que a minha sensação, eu espero que o livro consiga mostrar isso, é de uma figura que viveu boa parte da sua vida em conflito, né? Se não toda a sua vida, né? Mas boa parte dela, no primeiro momento em que se torna um compositor e começa a sua vida profissional, sempre em conflito, né? Uma figura muitas vezes contraditória, uma figura que tinha uma relação com o Brasil muito conflituosa também, né? Uma relação de amor e ódio com o Brasil, né? E eu mesmo com a Itália, uma figura que teve muita dificuldade em entender o seu lugar no mundo, onde estava, uma figura que com muita dificuldade de estabelecer relações com os outros, né? Muito insegura em alguns momentos, né? Como na própria escolha de temas, né? E também procurei dar mais espaço, trazer
uma importância maior para alguns personagens da vida do Carlos Gomes, que muitas vezes acabam ficando numa posição de coadjuvante, ou são apenas citados, mas que têm uma importância muito grande, né? Uma figura fascinante como André Rebouças, por exemplo, né? que os seus diários nos dá muitas informações sobre o Carlos Gomes, né? Eu citei agora há pouco essa insegurança, né, dele na escolha de temas para suas óperas. O André Rebouças conta no diário dele de ter ido visitar o Carlos Gomes em Milão e de ficar fazendo uma ronda por livrarias de Milão, escolhendo temas para sugerir para o Carlos Gomes. O Carlos Gomes estava lá no seu quarto, desesperado, sem saber que ópera ia compor, e ele rodando as livrarias para tentar levar sugestões para o Carlos Gomes. Então, o próprio Toné, e outras figuras, enfim, o Henrique Luiz Levy, enfim, figuras que têm uma importância muito grande, né? São figuras que são fascinantes. O André Rebouças é uma figura fascinante, né? É um homem de conhecimento profundo, né? Um homem muito ligado ao império, de conhecimento profundo de diversos temas, não apenas da engenharia, que era o campo dele, mas de música, de literatura, quer dizer, conhecia. E é uma figura que muitas vezes a gente deixa ali de lado, né? A gente usa uma coisa ou outra do diário dele, né? E eu acho que trazer essas figuras, né, a relação que elas construíram com o Carlos Gomes, o próprio Toné, todo o episódio do Schiavo, mas também outros momentos, né, em que essa relação foi muito importante para o Carlos Gomes, Salvador de Mendonça, enfim, tantas figuras, né, que fizeram parte dessa história. Então o livro também tem essa preocupação de trazer esses personagens, né, de mostrar a riqueza daquele período, como o Carlos Gomes se estabelece ali, né? E com esse foco, né? O meu foco é declaradamente essa figura humana, quer dizer, para que ele deixe de ser uma estátua, né? É criar uma história para essa estátua, né? E eu acho que isso, de alguma forma, eu acho que se a gente consegue quebrar a figura do herói Carlos Gomes, né? A gente não está falando mal dele, acho que a gente está, na verdade, dando a ele uma complexidade ainda maior, que talvez seja importante para aproximá-lo das pessoas, né? Quer dizer, enquanto o Carlos Gomes for aquela estátua que escreveu aquela música da Hora do Brasil, né, a gente não consegue avançar nisso, né, na relação com o público, né? E ele foi tão mais do que isso, né? Então o livro trabalha um pouco nesse sentido, né? E sempre com essa preocupação, né? Já se inventou muito sobre Carlos Gomes, então não precisamos inventar mais nada, né? Acho que agora é hora de focar naquilo que os documentos permitem a gente tratar. Perfeito. E quando for chegando aí, tiver a data certa do lançamento, por favor, avise a gente. Aviso com certeza se eu deixar a editora, né? Porque eu não paro de mexer, né? Tá bom. Tá Só certo. falar uma coisinha, complementando Hoje o não. João Luiz falou, eu acho que é muito lindo o que você fez, assim, realmente de quebrar essa estátua e de deixar nascer esse homem, porque eu acho que é nessa vulnerabilidade, né, humana que todos nós temos e que aproxima realmente o homem da gente, né? E a gente compreender, assim, que apesar, né, as vulnerabilidades são muito naturais, muito ocorrentes, e que elas não impedem a genialidade e a criatividade, né? Olha só as obras que nós temos nas mãos. Então, eu acho muito importante compartilhar essa parte da vulnerabilidade dele, sim, e até também como ser um exemplo do que não fazer, né? Então, pelo visto, ele não foi um bom gestor das próprias finanças, né? E ele também não foi muito bom gestor das próprias emoções e sentimentos. Isso é uma coisa muito importante para a gente avaliar hoje nas nossas vidas, ainda mais num momento desafiador como a pandemia em que a gente está vivendo, da gente poder realmente olhar para elas, né? Se a gente não cuida disso, dessa parte emocional, isso se desestrutura nosso físico, nosso intelecto também, né? Então, ele teve uma vida muito sofrida, né? Então, acho que a gente já pode, com esse exemplo também, evitar, né? Procurar novos caminhos para que... É um processo que é claro, toda pesquisa ela tem que se propor, né? Toda a biografia, a pesquisa jornalística, afinal de contas, ela tem que se propor a descobrir coisas, né? Ela quer descobrir coisas, ela quer descobrir novos documentos, e eu busquei muito isso, e acho que o livro traz algumas coisas novas, importantes, mas boa parte do trabalho também é você reler, né, aquilo que já existe, né? Porque eu acho que nos últimos anos, últimas décadas, né, você tem uma preocupação muito grande, né, em ser fiel aos documentos, né, e trazer esses documentos para frente, né? Eu vou citar de novo a professora Lenita, porque acho que ela é um marco fundamental nesse processo, né, e há um rigor muito claro, né? Hoje acho que a academia trata Carlos Gomes com o rigor que ele exige e merece, né? Mas quando você vai voltando para trás, né,
você percebe nos autores uma necessidade de apagar algumas coisas, né? Então não é que essas coisas, não é que essa questão desses conflitos, dessas contradições, ou mesmo de documentos em que ele fala mal de Dom Pedro II, ele fala mal da princesa Isabel, por exemplo, né? Não é que não se conhecesse esses documentos. Se conhecia, mas se optava por esconder esses trechos, né? Se optava por esconder esses trechos porque eles não serviam a essa narrativa do herói, né? Essa narrativa dessa figura tão próxima do Império, né? E tão afinada com o Império. Enfim, como é que você vai publicar uma carta em que ele fala mal de Dom Pedro II, né? Que ele diz que Dom Pedro II não tem sensibilidade para as artes. E ele diz isso porque ele está muito bravo porque cortaram a bolsa dele, né? Cortaram a... Então, assim, como é que isso se encaixa no herói? Não se encaixa, né? Então, muitas vezes, o trabalho também é você reler, né, os documentos que já existem, a correspondência e tudo isso, e olhar ela de uma outra forma. Legal. Perfeito. Então, eu vou agora partir, né, para as nossas considerações finais, né? Eu queria exatamente começar com a professora Thaís Vieira, já nesse gancho aí de que o professor João Luiz Sampaio já está no prelo com seu novo livro, né? Já nos deu aí uma ideia de o que vamos conhecer nesse livro. E você também, professora, como estão os planos para os próximos tempos, e, se possível for, com Carlos Gomes no circuito? Vamos lá. O que me veio muito assim nesse discurso, nessa propaganda desse livro maravilhoso. Você já pode divulgar o título, hein, João Luiz? O título a gente ainda está... o primeiro título é Carlos Gomes, O Reverso do Herói. Mas a gente ainda está trabalhando, pensando ainda muito nas possibilidades. Vamos ver. Tá bom. É muito legal ver essa parte desse aspecto, né, de conhecer. E o que me veio à mente, assim, durante essa fala do João Luiz, é assim, acho muito importante a gente deixar bem claro a necessidade da interpretação dessas obras dele, né? Necessidade de ter realmente referências para que estimulem, motivem outros cantores a estudá-las e outros maestros a executá-las. Isso é importantíssimo, deixar bem gravado, bem claro aqui. E eu queria falar, especialmente, eu ainda não terminei de formatar o meu livro sobre as heroínas de Carlos Gomes, até porque eu acredito que é uma necessidade, acho que como o João Luiz, escritor, né? Ainda quero escrever mais, não quero escrever mais. Eu também tenho, como intérprete e também como escritora, essa necessidade. Eu falei assim, nossa, eu preciso executar mais essa obra, eu preciso estudar mais isso, é uma necessidade do palco. E esse buraco que a pandemia deu para a gente, sem o palco, sem o estudo, me atrasou um pouco. Mas eu quero, sim, publicar esse livro para os intérpretes, né? E maestros também, acho que vai ser útil para os maestros. E deixar, assim, claro, é uma coisa muito interessante, falando sobre todos os personagens, né? Heróis e heroínas das óperas de Gomes, né? Mas especialmente das heroínas, que por mais que ele tenha os personagens do céu e outros da terra, e eu vou fazer um link para uma coisa chamada Tenchi, que é um céu e terra em japonês, né? Que, então, assim, várias linhas de artes marciais, religiosas, etc., e de medicina tradicionais, também orientais, eles usam essa questão do céu e da terra. O homem, ele é o elo entre o céu e a terra, né? A gente está grudado com o pé no chão, mas a gente está com a cabeça para o céu, direcionada ao céu, né? Então, o que eu falo sobre isso, né? Quando a gente consegue equilibrar essas duas energias, a gente fica em total equilíbrio, em total potência para qualquer atividade que a gente vai fazer, seja escrever um livro, seja correr uma maratona, ou seja, como nós, atletas da voz, cantar uma ópera de 3, 4 horas, né? Então, assim, porque eu assisti a Fosca lá no Rio de Janeiro, a última interpretação, você foi também, né, João Luiz? E o maestro abriu todos os cortes, né? E a ópera durou praticamente 4 horas, né? Não é para qualquer cantor, não dá para acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou cantar a Fosca. Não existe isso, não existe, né? Não foi a Fosca, desculpa, foi o Lo Schiavo. Desculpa, foi o Lo Schiavo. Mas a Fosca é a mesma coisa. Mas o Lo Schiavo, por mais que seja, inclusive, uma
uma linguagem um pouco mais humana, mais próxima da gente, menos wagneriana, digamos assim, ela ainda assim demanda uma energia imensa. Então, eu quero deixar bem claro que, dependendo das personagens que minhas colegas cantoras forem escolher, por mais que elas sejam do céu, por exemplo, a Isabela, do Salvator Rosa, Gennariello, do Salvator Rosa, Cecilia, né? E você tem que ter um pé muito na terra. Tem que ter um equilíbrio energético e de harmônico vocal. Estou falando também de técnica, viu? E se você quer fazer um da terra, né? Que a gente precisa de energia muito mais da terra para cantar uma Fosca e para cantar uma Maria Tudo, né? Principalmente porque elas estão fazendo entre um conflito, né, do amor e do ódio, né? Do amor e do abandono, que isso também tem a ver com Carlos Gomes, né? Essa coisa do amor e ódio por si mesmo, dessa vitimização, da não satisfação dos próprios, né, anseios, né? Então a gente tem aí dois personagens também, né? Fosca e Maria Tudo, que são muito terráqueos, terrenos, terrestres, que precisa de quase uma energia infernal. Vamos falar sobre céu e inferno, que eu acho que funciona também nessa questão. A gente precisa disso, mas a gente não pode esquecer dessa conexão, senão a gente diminui, né? A gente utiliza toda essa lei da gravidade também e acaba tapando harmônicos agudos da voz. Então, estou falando também de técnica. Tem uma coisa muito mental, muito intelectual, muito de conceito, mas que atinge diretamente o produto na obra de arte, né? Porque nossa voz a nossa voz é um instrumento humano, ela tem que estar. E não é só a voz, não é a laringe, é o corpo inteiro. Então, isso tudo tem que estar integrado. Então, é isso que eu trago assim para as minhas intérpretes, para todas as minhas colegas que queiram interpretar Gomes e escolher qual. Você quer o do céu ou do que é do inferno? Mas vamos também equilibrar, buscar energia para poder utilizar o teu total potencial. Que eu acho que a gente quer ver isso, o ser humano no palco brilhando em seu total potencial, com toda a sua a energia e com todos os harmônicos, graves e agudos, naquele palco, tanto os homens quanto as meninas. E eu espero ter a oportunidade, quem sabe, de fazer masterclasses sobre as heroínas também, sobre os heróis, de a gente conversar sobre essa questão, porque esse foi só, o meu trabalho foi só um começo, né? A gente quer que realmente se expanda os estudos e que se compreenda muito mais e que se facilite muito mais a interpretação dessas obras de artes maravilhosas que são as óperas de Carlos Gomes. Muito bem, professora Thaís Vieira. Quero, em nome do 20º Festival de Ópera do Teatro da Paz, agradecer sua participação e abrir a palavra para você fazer também seus considerações finais, seus agradecimentos, por favor. Eu agradeço esse convite, essa oportunidade de falar de um compositor que é do meu coração, que é Carlos Gomes, com obras, né, que tocaram gerações e gerações, e toca a minha e já toca a do meu filho e de meus alunos também. Agradeço realmente esse diálogo, essa troca, né, com um professor também, estudioso também de Carlos Gomes, que é o senhor professor Jonas Monteiro Arraes, e também com meu colega amigo e escritor e jornalista João Luiz Sampaio, que é um conhecedor. Eu fiz um curso sobre Carlos Gomes com você lá na Sala São Paulo, na USESP, antes do meu doutorado, antes de eu me aplicar para o doutorado, e eu agradeço todo o material que você me emprestou, me proporcionou, que eu já tentei te devolver algumas vezes, ainda não consegui, tá? Mas está aqui guardadinho. Se também não quiser, eu agradeço de presente. E agradeço realmente o Teatro da Paz, o Festival de Ópera do Teatro da Paz. Quero deixar bem claro que metade de mim é paraense, porque meu pai é de Bragança, aqui no interior do Pará. Então, esse farinhazinha, esse bonitinho, esse sotaquinho é da minha raiz, e eu amo de paixão, adoro ouvir vocês falando, e não vejo a hora de voltar para poder fazer alguma troca com o Pará, para sentir só esse cheiro dessa umidade, a chuva das 5 da tarde. Tenho saudade de tudo daí, tá? E agradeço muito o convite, né, seu, do Daniel e da Andressa e do festival. Uma honra estar aqui compartilhando e trocando e aprendendo tanto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Pois não. João Luiz Sampaio, jornalista, crítico de arte, estudioso da vida e da obra do Carlos Gomes, suas palavras, suas considerações finais.
Bom, eu também agradeço muito pelo convite do Festival de Teatro da Paz. É um festival que eu acompanho desde o começo, né? Acho que não houve nenhum ano em que eu não estive aí em Belém para ver o festival, para acompanhar o festival. Quer dizer, claro, antes da pandemia, né? Depois da pandemia, claro, fica aquela saudade de voltar, né, aos teatros e, claro, de voltar ao Teatro da Paz. Então, agradeço muito o convite, pela chance de poder conversar com o Carlos Gomes, em especial com duas pessoas que são, quando eu falava agora há pouco, né, desse trabalho super importante que está sendo feito na academia com relação ao Carlos Gomes, a gente tem aqui dois exemplos perfeitos disso, né? O trabalho do professor Jonas ilumina, né, muito essa relação de Carlos Gomes com Belém, uma relação que também já foi tratada de diversas maneiras e sem a precisão e o cuidado que merece, né? E o recorte que a Thaís escolhe também das heroínas também é um recorte super original dentro dos estudos de Carlos Gomes, né? Dentro do olhar que se dá à obra dele. Então, eu acho que poder conversar sobre Carlos Gomes e com vocês em especial é um prazer enorme. Agradeço, então, ao convite e espero, já no ano que vem, poder estar em Belém para assistir o Salvador Rosa, hein? Pois é. Muito bem. Eu quero agradecer, então, ao jornalista e crítico musical João Luiz Sampaio, à professora Thaís Vieira, à direção do Festival de Ópera do Teatro da Paz. Dizer que estamos sempre de portas abertas para que vocês possam vir a Belém, né? Dizer da honra que foi e da alegria e do contentamento de estar nessa mesa como mediador, né? E participando e ouvindo atentamente, aprendendo com suas palavras, e realmente, como eu iniciei, termino dizendo que Carlos Gomes, parafraseando o maestro Lutero, continua a ser um tema em questão. Muito obrigado a todos, vamos ficar aqui posando para foto e depois nos despedindo, agradecendo ao público que nos assistem, agradecendo a história que nos permite buscar tantos conhecimentos a respeito deste compositor, deste músico brasileiro, que no século XIX representou muito bem o país, o Brasil daquele tempo. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.